a noite sem ninguém. Eu não durmo, mas pra mim tá tudo bem. E lá fora o vento sopra aquele som que a noite tem. Eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio do nosso canal TV História. Professor Williams na área, ao som do Detonautas, galera. Confere o som dos caras que é muito massa, beleza? Nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a Babilônia. Tamo junto, galera! Bom galera, na aula anterior nós estávamos falando sobre a Mesopotâmia que significa terra entre rios, né? E nós vimos que na região da Mesopotâmia tinha um povo que era muito importante porque foram responsáveis pela invenção da escrita. Eu estou me referindo aos sumérios, pessoal. Vimos que na antiguidade o povo responsável pela invenção da escrita foram os sumérios, que eram também povos politeístas. Porém, pessoal, por volta de 1900 a.C., os sumérios irão sofrer ataques de um povo chamado de Amorita, e esses Amoritas irão invadir o território sumeriano, irá colonizar aquela população e criar um novo império. Que império é esse, professor? A Babilônia. O primeiro reino da Babilônia. Primeiro reino porque houve o segundo, tá, gente? A nova Babilônia, que foi fundada mais tarde pelos caldeus. Mas inicialmente esse primeiro reino da Babilônia é fundado por volta de 1900 a.C. por um povo chamado de Amorita. Esse primeiro rei, pessoal, o primeiro rei da Babilônia é o que nós chamamos de Hammurabi, beleza? Hammurabi é o primeiro rei ali daquela região da Babilônia. Um rei que alguns historiadores acreditavam que inicialmente era um grande legislador, que criava muitas leis, que criava muitos monumentos, muito templo. Mas posteriormente percebeu-se que a grande especialidade de Hammurabi era criar obras, era inaugurar algum patrimônio que já tinha sido inaugurado anteriormente. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo. Imagine que o prefeito da sua cidade, no último ano de mandato dele, ele constrói uma escola. No último ano de mandato. E aí, como ele está no último ano, ele não teve tempo de inaugurar essa escola. Partindo desse pressuposto, a escola vai ser inaugurada no próximo governo do outro prefeito. É o outro prefeito que irá inaugurar essa escola, no governo dele. Então, esse novo prefeito que inaugura a escola, ele acaba tendo mérito para si. Ele acaba insinuando que foi ele que construiu a escola, quando na verdade foi o prefeito anterior. Era isso que Hammurabi fazia. Hammurabi, ele inaugurava templos, ele inaugurava monumentos, ele inaugurava leis que já tinham sido criadas anteriormente. Então, o próprio Código de Hammurabi, que é muito famoso, né? Um código de leis, o Código de Hammurabi não foi criado pelo próprio Hammurabi. O que o Hammurabi fez, galera, foi pegar uma lei de uma cidade, de outra cidade, de outra cidade e unificar essas leis em um único código, criando, portanto, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, que é baseado na lei de Talião. E o que é a lei de Talião, pessoal? É a ideia do olho por olho e o dente por dente, beleza? Então, eis, por exemplo, alguns parágrafos da lei de Hammurabi, do Código de Hammurabi. O parágrafo 6º diz assim: se alguém roubar um objeto de uma pessoa, esse ladrão será morto. E se porventura alguém pegar essa mercadoria roubada, também será morto. Olha que coisa interessante, pessoal. Parágrafo 6º da lei do Código de Hammurabi. Se alguém roubar uma mercadoria, o ladrão será morto. Mas quem pegar essa mercadoria roubada também irá morrer. O que mais existe na nossa sociedade, pessoal, são pessoas que compram mercadorias roubadas, né? Por exemplo, geralmente sempre aparece alguém oferecendo um celular. Rouba um celular de um indivíduo e aí vai vender esse celular, e muitas pessoas acabam comprando um celular roubado, né? Se fosse naquela época, na época do Hammurabi, o indivíduo que estivesse comprando mercadoria roubada, ele também iria morrer. Isso, portanto, é o parágrafo 6º da lei do Código de Hammurabi. O parágrafo 229, pessoal, diz assim, ó: se um pedreiro construir uma casa
e essa casa cair e matar o dono da casa, o pedreiro também tem que ser morto. Parágrafo 229. Se um pedreiro construir uma casa e a casa cair e matar o dono da casa, o pedreiro também tem que ser morto. Parágrafo 230 diz o seguinte: se o pedreiro construir a casa e a casa cair, matando o filho do dono da casa, é o filho do pedreiro que tem que morrer. Perceba então que a lei de Talião, o Código de Hammurabi, ele prega, portanto, essa ideia do olho por olho e o dente por dente. Porém, é importante, é interessante fazer uma ressalva, que lá no capítulo 5 do livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém lhe bater na face direita, ofereça, portanto, a outra face para que bata. Perceba então, pessoal, que Jesus Cristo ele vem com um discurso totalmente contrário ao Código de Hammurabi, essa lei de Talião. A lei de Talião ele pregava essa ideia de revanchismo. Se alguém me bater, eu bato de volta. Se alguém matar o meu filho, eu mato o filho da outra pessoa. Jesus Cristo vem com um discurso totalmente diferente. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça a outra face para que bata. Jesus está pregando então a ideia de combater o mal com o bem e não combater o ódio com o ódio, Jesus ele tem, portanto, um discurso totalmente pacifista e não belicista. Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que Jesus Cristo ele é totalmente contra o armamentismo, Mas perceba então que essa sociedade da Babilônia, onde tem esse primeiro rei, o Hammurabi, ele tinha também, pessoal, uma ideia de que os ricos da sociedade eram os mais privilegiados. Eles eram os que mais pagavam impostos também, já que eles eram os ricos, já que eles tinham mais dinheiro, esses ricos eles pagavam maiores impostos, mas também eles eram os mais privilegiados. Qualquer indivíduo que cometesse qualquer delito contra os ricos seria castigado 2 vezes mais, porque ele está ali afrontando uma pessoa nobre. Além dos ricos que faziam parte da sociedade babilônica, existiam também os escravos. Esses escravos que, por sua vez, eram marcados como gado, eram marcados como boi. Pegava-se um ferro quente, pegava o ferro quente e colocava ali na pele do escravo para marcar que aquele escravo era de uma determinada propriedade, de um determinado indivíduo. Então os escravos eles eram tratados como boi propriamente dito. Porém, eles poderiam casar-se com uma pessoa livre. Embora ele fosse escravo, eles poderiam se casar com alguém que tivesse a sua liberdade. E as mulheres, pessoal, daquela sociedade babilônica também eram pessoas que não tinham direitos nenhum. Da mesma forma que os escravos tinham direitos reduzidos, as mulheres também. Tanto é que quando uma mulher cometia adultério, ela tinha que ser castigada com apedrejamento, Então, se a mulher comete adultério, ela é apedrejada. Perceba então que é até uma ironia, é até uma contradição, uma hipocrisia. Porque a mulher que cometia adultério é apedrejada, mas naquela época o homem ele poderia se casar com mais de uma mulher. E além disso, além de ter várias mulheres, tinham também as concubinas, que eram as amantes. Então veja que coisa absurda, A mulher que comete adultério é apedrejada, mas o homem que se casava com mais de uma mulher, que tinha as concubinas, nada acontecia com ele. É claro que com isso, pessoal, não estou defendendo a ideia do adultério, Só para que vocês compreendam a desigualdade que existia na sociedade. Mulher traiu, joga pedra nela. O homem, por sua vez, podia casar com várias. A gente pode dizer que isso então é um machismo? Lógico que não. Isso não é machismo. Para a nossa sociedade do século XXI, sim. Para a nossa sociedade isso seria um machismo. Mas para aquela época, esse termo machismo não existia. Era a característica de vida daquela sociedade. É interessante que na Bíblia também tem uma passagem que fala algo nesse sentido, Quando a mulher comete adultério e Jesus Cristo toma conhecimento do que acontece, e aí Jesus fala, tira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então Jesus ele também está ali, mais uma vez, destruindo essa ideia das características do Código de Hammurabi, essas características que eram uma das culturas do povo babilônico. Beleza, galera? Então, essa sociedade da Babilônia é uma sociedade que perdurou durante muito tempo ali na Antiguidade Oriental, até que irá sofrer um ataque
do povo chamado assírios, né? Os assírios, eles irão invadir a Babilônia e essa Babilônia irá cair. Só que com o passar do tempo, um povo chamado os caldeus irá novamente reerguer essa Babilônia. E aí a gente terá agora a nova Babilônia. Se a primeira do rei Hammurabi foi destruída pelos assírios, os caldeus eles vêm e reinaugura e cria novamente a nova Babilônia. Essa nova Babilônia que vai ser governada por quem? Por um homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor é o responsável por invadir o território hebreu e escravizar aquele povo. É uma coisa importante que vocês devem compreender, é que após a morte de Salomão, Salomão que era o rei de Israel, após a morte de Salomão vai ocorrer uma divisão territorial. Teremos, portanto, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá com capital em Jerusalém e o reino de Israel com capital em Samaria, né? O reino de Judá, pessoal, vai ser invadido pela Babilônia. E o reino de Israel vai ser invadido pelos assírios. O que acontece com uma civilização quando ela sofre uma invasão estrangeira? Essa civilização ela acaba herdando os costumes daquele povo que está colonizando. Eis, por exemplo, o que acontece no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o que foi que aconteceu com os índios que aqui estavam? Eles acabaram herdando a cultura europeia, eles acabaram herdando a cultura portuguesa. Tanto é que muitos índios se converteram ao catolicismo. Então Portugal chega no Brasil, os povos que aqui estão passam a adquirir a cultura portuguesa. É o que acontece no reino de Judá e o que acontece no reino de Israel. Judá, que está sendo colonizado pela Babilônia, vai herdar muito da cultura babilônica. Israel, que está sendo colonizada pelos assírios, vai herdar muito da cultura dos assírios. A partir de então, Judá e Israel passam a viver em inimizades, passam a viver em conflitos. Eles estão partindo do pressuposto que ambas deixaram a sua crença de lado, deixaram a sua cultura de lado, para se encurvar à cultura de povos estrangeiros. E realmente isso aconteceu com ambos. Judá apegou-se muito às culturas da Babilônia, Israel se apegou-se muito na cultura dos assírios. Ambos sofreram esse processo de aculturação. Mas percebam, isso não é motivo para que essas duas civilizações, esses dois reinos, vivessem inimizades, mas é o que aconteceu. Tanto é que tem uma passagem bíblica que quando Jesus Cristo vai tirar a água do poço, ele encontra uma mulher já tirando a água do poço, e ele diz assim para a mulher: me dá um pouco de água, me dá de beber. Aí a mulher vira para Jesus e diz: como pode? Um judeu se dirigir a mim que sou samaritana. É porque judeu e samaritanos não se falavam justamente com esse intuito, né, com esse princípio. Já que um herdou a cultura da Babilônia e o outro herdou a cultura dos assírios. Mas vale ressaltar que tanto o judeu quanto os israelitas, eles são originários do mesmo patriarca hebreu. Quem são os patriarcas hebreus? Abraão, Isaac e Jacó. Beleza, gente? Então essa Babilônia de Nabucodonosor irá explorar o povo hebreu, né? Nabucodonosor cria a estátua dele mesmo e obriga com que os hebreus passem a adorar a sua imagem. Todas as vezes que a buzina tocasse, que os homens tocassem a buzina, os hebreus tinham que se ajoelhar diante da imagem de Nabucodonosor e adorar aquele homem como se fosse um deus, né? Só que tinha 3 jovens ali que se recusavam a adorar a imagem de Nabucodonosor, que era o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Esses 3 jovens se recusam a adorar a imagem de Nabucodonosor, é jogado dentro da fornalha de fogo ardente, só que Deus ele envia o anjo, né? E 4 homens passam agora a caminhar dentro da fornalha. Nabucodonosor tinha lançado 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, só que agora tem 4, né? O quarto era Deus que entrou ali na fornalha para salvar os jovens que estavam ali e não tinha sofrido nenhum tipo de queimadura. Então, durante muito tempo, Babilônia, portanto, irá explorar os hebreus, e na medida em que os babilônicos estão explorando a civilização hebraica, o seu território está crescendo, está expandindo cada vez mais.
já que era uma das características da Babilônia, né? O expansionismo territorial. O que mais acontecia na antiguidade eram povos praticarem guerras a fim de conquistar novos territórios, anexar esses novos territórios para si e assim o seu império ficar maior. Só que tem uma população um reino chamado os persas, que irá invadir a Babilônia e libertar os hebreus que ali estavam sendo escravizados. Esse rei dos persas que invade a Babilônia é chamado de Ciro o Grande. Então Ciro o Grande, ele invade a Babilônia, liberta os hebreus que ali estão e acaba com o Império Babilônico. Beleza, galera? Então é isso, gente. Na próxima aula nós estamos aí de volta com o nosso canal TV História. Se inscreve aí no canal se tu ainda não é inscrito, compartilha, comenta, deixa o teu like, fortalece aí o nosso canal, beleza, galera? Tamo junto, rapaziada, e na semana que vem nós estamos de volta com o nosso canal TV História. Tamo junto, galera!